Olá, meus queridos amigos do Trica Show, eu tô de volta. Faltei no último episódio, a Gazeta Esportiva me segurou um pouquinho, então não pude participar, mas agora eu tô de volta aqui com um episódio muito especial, vocês já sabem pelo título, né? Mário Tilico. E eu sou o Vitor Boni, como vocês já sabem, e estou aqui com Guilherme Mirra e aí, G tranquilaço. Fala, Veboni, beleza com você? Bom ter você de volta por aqui. Espero ter honrado o posto de apresentador no último episódio. Mas tô ansioso pra esse papo aí com o Tilico. É isso. E tô aqui com o Luca também, 100% presente, mas hoje ele fez um esforcinho, tá dividindo atenções. Então ele vai aparecer em momentos específicos do episódio. Vocês vão perceber isso. Fala Boni, fala galera do Trica Show, fala G. Vamos para mais uma, né? Seguimos aí 100%, vamos nessa. Espero um papo de qualidade bem elevada, coisa que o time do São Paulo não tem atualmente. Perfeito. Antes de qualquer coisa, sigam a gente no Instagram, @tricashow. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e curtam a nossa página no Facebook. Acho que é isso, é tudo, né? A gente deixou o episódio especial, que seria o 20, né? O múltiplo de 5, para esse, que agora é o 21. A gente avisou no último, né? Que a gente fez com o Daniel Perrone para falar sobre a Libertadores. Era melhor nem ter feito, era melhor ignorar a presença, a existência da Perdemos o Libertadores. nosso tempo. Era melhor ignorar a existência da Libertadores, mas cá estamos com mais um episódio especial. Mário Tilico é o nosso convidado de hoje, campeão brasileiro de 91, campeão paulista de 89. E aí, Mário, tudo bem? Muito obrigado por atender a gente aqui. Sensacional. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, né? Eu estou sempre muito feliz quando eu tenho a oportunidade de participar, né? De falar do São Paulo, falar dos títulos, da história, do tempo que eu passei no clube, né? E da minha passagem, né? Porque todo jogador ele sempre sonha em ter uma passagem em time grande e deixar marcada, né? E ficar para a história. E graças a Deus isso aí eu consegui junto com os companheiros, né? E ficamos para a história do clube, mas é sempre um prazer estar falando com vocês sobre o São Paulo. Vamos começar então pela sua chegada. Você chegou no São Paulo em 88, né? Com a difícil missão de substituir o Miller, que tinha saído para o futebol italiano, e com uma das transferências mais caras do futebol brasileiro na época, né? Como foi isso para você? É verdade. Na época a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje é muito mais fácil a gente conhecer os jogadores, né? De outros estados, né? Por exemplo, hoje é muito mais fácil você conhecer o jogador do Sport, do Náutico, do Botafogo da Paraíba, né? E assim vai. A tecnologia ajuda muito. Naquela época não tinha muito isso, então na verdade, eu era do Náutico, mas eu era jovem ainda, né? Então não era muito conhecido, ninguém me conhecia, então a responsabilidade piorou mais ainda, né? Ela aumentou mais ainda porque eu fui contratado por um grande clube para substituir um grande jogador, que era o Miller, que foi vendido na Itália, para a Itália na época. E além dessa responsabilidade de substituir o Miller, né, eu ainda tinha uma carga pesadíssima, né, que era a situação do valor da venda, né? Eu fui um dos jogadores mais caros daquele momento ali, né, numa negociação dentro do Brasil. Foi mais caro do que, se eu não me engano, na época houve até esse comentário, foi mais caro do que a venda do Zico para a Udinese. Então, assim, foi um valor muito alto e isso também era mais uma responsabilidade, né, uma cobrança que eu tive em cima de mim, né, além de você estar indo substituir um grande jogador como o Miller e você estar indo para um grande clube como o São Paulo, né? Então, a pressão foi muito forte, né, foi muito grande. Eu era jovem, então, mas graças a Deus, assim, com o apoio dos companheiros na época lá, da minha chegada no clube, dos dirigentes, conselheiros, né, toda a comissão técnica também, o próprio torcedor, né, o torcedor sempre apoiando também, eu consegui aí reverter, né, muita dúvida, muita desconfiança que naquele momento ali existia, né. Com certeza. G, sua primeira pergunta. Então, já aproveitando esse gancho que você mesmo deu, Mário, você demorou para engrenar no São Paulo e a torcida acabou pegando no seu pé no comecinho. Como que foi esse início de trajetória no São Paulo?
Você chegou a pensar em sair por causa disso? O que passou na sua cabeça? Não, na verdade nunca pensei em sair. Eu realmente, quando eu cheguei no São Paulo, poucas pessoas sabem disso, eu cheguei lesionado. Na época, o nosso médico, né, o médico era o Dr. Marco Aurélio Cunha, né, que hoje já foi dirigente, estava até para vir como presidente agora nosso aí do clube, mas nesse momento ele não vai vir, né? Mas na época o Dr. Marco Aurélio era o médico e uma semana antes, né, do São Paulo me contratar, eu tinha um amistoso, o Náutico fazia um amistoso, a gente fez um amistoso e eu me lesionei nesse amistoso, inclusive quase fraturei o tornozelo. Não cheguei a fraturar, meu tornozelo ficou muito inchado. E quando houve a possibilidade da transferência para o São Paulo, eu mesmo estava até inseguro, né? Eu estava com muito medo, né, de não ser aprovado nos exames médicos, né, quando fosse fazer lá na minha chegada ao São Paulo. Mas o Dr. Marco Aurélio foi muito importante naquele momento, ele me deu toda a tranquilidade, né? Eu fiz tudo que era exame que tinha que fazer, eu fiz, realmente não tinha fratura nenhuma no meu tornozelo. E aí eu tive uma sequência, tanto é que eu cheguei, se eu não me engano, eu cheguei eu não lembro agora o mês, se foi setembro, acho que foi setembro que eu cheguei no São Paulo, de 88, né? E acho que eu só fui estrear em novembro. Foi um jogo, acho que em Campinas contra o Guarani, eu ainda com o tornozelo inchado, e realmente a minha atuação no meu retorno foi muito abaixo do que eu poderia apresentar, né? Do que eu deveria apresentar para mostrar por que eu fui contratado pelo São Paulo e pelo valor que foi. Mas, assim, eu tive todo o apoio do clube, todo o apoio da direção, como eu falei, da comissão técnica, dos dirigentes, conselheiros, e me deram toda a tranquilidade de realmente me recuperar, né? Eu já voltei ali, joguei alguns jogos, mas muito abaixo do que eu poderia render. Mas aí já estava no final do ano, terminou o ano, e aí no ano de 89 eu já em melhor recuperado, melhor condição, aí eu já consegui ir já ganhando meu espaço, né? Conseguindo fazer grandes apresentações, fazendo boas atuações, e aí foi quando a gente dali para frente engrenou, né? E aí a coisa funcionou e aí eu comecei a mostrar o meu futebol. Perfeito. Luca, sua primeira pergunta. Você pode falar sobre o episódio com o Gilmar após uma derrota para o Santos pelo Paulista de 89? Foi uma situação que ao mesmo tempo ela foi bem rígida, né? Não chegamos chegamos a discutir, né, dentro de campo, porque tanto ele como eu, a gente queria ganhar, e aí aconteceu nesse jogo, a gente estava fazendo um jogo muito, muito abaixo, né? E parecia que a gente estava meio desinteressado no jogo, né? Mas enfim, aí houve uma situação dentro do vestiário que no intervalo que o Gilmar até colocou, né? Porque ele achou que eu tinha jogado a toalha, que eu tinha largado, que a gente estava passando um momento difícil. E aí ele fez uma cobrança para mim nesse sentido, né? Eu sempre me dei muito bem com o Gilmar até hoje, tenho um respeito muito grande até pelo profissional que ele foi, pelo nome que ele sempre foi dentro do clube também, e pelo caráter dele, sempre foi uma pessoa muito direita, e a gente sempre respeitava muito o Gilmar, né? E aí naquele jogo ali a gente estava querendo ganhar o jogo e ele no intervalo ele me cobrou, ele veio me cobrar, falou: Tilico, tá, tu já largou, já abandonou o barco, que não sei o que, tal. E aí naquela hora ali eu também estava, a gente estava tentando fazer o melhor e não estava conseguindo. E aí eu respondi para ele, né? Eu falei: não, aqui ninguém largou não, ninguém jogou a toalha não. Se tu pensa que jogou a toalha, então tu vai ver agora daqui para frente. E aí a coisa dali para frente, a gente começou a vencer, e eu fazendo gols importantes, mas assim, foi uma situação que foi mais naquele âmbito de cobrança, né? A gente sempre tinha um respeito muito grande. O nosso grupo era um grupo muito bom, um grupo que se respeitava. Na hora que tinha que cobrar, era cobrado, todo mundo era cobrado, né? Não tinha negócio de, fiquei chateado porque me cobrou, reclamou de mim. Não tinha isso não. A gente se cobrava mesmo, mas a gente era bem unido, a gente se dava muito bem, a gente se respeitava muito bem. E naquele momento talvez foi até até agradecer o Gilmar depois, né? A gente agradeceu porque de repente foi
uma chamada, né? Um jogador mais experiente me deu uma chamada, eu era mais jovem, e aí dali para frente eu comecei também a render melhor o meu futebol, né? Fazendo gols importantes, né? Nessa campanha você falou, você foi importante, foi decisivo em vitórias como contra a Inter de Limeira, jogos contra Guarani, Bragantino. E para você, qual que é a sua maior lembrança desse título de 89? Esse título foi um título importante, que foi o primeiro título meu, né, no São Paulo. A gente tinha até conseguido um título, se eu não me engano, mas era amistoso, fizemos um torneio lá no México, fomos campeões, mas é campeão, né? Campeão é campeão. Fizemos um torneio lá, então depois a gente teve esse título também, de 89, e foi o primeiro título meu, né, com a camisa do São Paulo, jogando, fazendo gols importantes. Mas naquela trajetória ali, ficou um gol marcado, né, um gol até... foi um jogo que ficou marcado, e nesse jogo eu fiz o gol, que foi aquele gol que até muitos falaram que foi um gol espírita, né? Se eu não me engano, foi o gol da semifinal, né? Semifinais, se eu não me engano, foi em Bragança Paulista o jogo. E aí foi uma jogada que uma bola lá do escanteio quase, eu fui fazer um cruzamento, né? E a bola entrou lá na gaveta, né? Então era um jogo difícil, era uma semifinais, se eu não me engano, do Paulista. E aí aquele gol realmente ficou marcado também, né? Todo mundo fala daquele gol, né? O gol espírita ficou marcado mesmo. É verdade. G. 2 anos depois disso, com o Tele, você foi reserva em parte da campanha do título do Brasileirão de 91, por causa das lesões e tudo mais. Mas você marcou o único gol das finais. E qual que é a importância desse gol para você, assim, para sua carreira? Como você falou, no início, né, eu tive um problema de lesão. A princípio, no início da campanha, eu estava como titular, né, e aí eu tive, se eu não me engano, eu acho que na véspera do jogo contra o Bahia, no Morumbi, eu tive uma lesão, né, tive uma lesão muscular, né, posterior, e aí eu saí, fiquei fora do jogo, entrou o Macedo. E o Macedo entrou muito bem, entrou jogando bem, e eu fiquei fora alguns jogos. E aí, quando você trabalha numa grande equipe, né, num grande clube como São Paulo, você trabalha com grupos que você não só tem 11, né, você tem um grupo de 26, 27 jogadores, 30 jogadores. E ali, qualquer momento que você der uma oportunidade, você pode perder a posição, dependendo da situação. E foi o que aconteceu. Fiquei alguns jogos fora, o Macedo entrou, ele entrou muito bem nos jogos, né, e merecia até manter-se como titular, e foi o que aconteceu. Quando eu voltei na reserva, né? Normal isso, uma coisa normal, até porque eu vinha acompanhando os jogos e o Macedo vinha muito bem. Então, como eu fiquei fora alguns jogos, naquele momento eu tinha que voltar e aguardar, né, a oportunidade para mim voltar à equipe novamente, mas tinha que voltar no banco. Isso é uma coisa normal que acontece. E aí eu voltei sem problema nenhum. E aí a única coisa que eu podia fazer, né, era todas as vezes que eu tivesse a oportunidade de entrar nos jogos, eu tentar fazer o melhor, tentar fazer gols, né, ou tentar atender os companheiros dentro de campo e jogar bem, né, e ajudar a equipe naquele momento que eu entrar, o tempo que eu entrar, para tentar vencer. E realmente foi algumas dessas situações aconteceram, né, que foi nas finais, né, já nos jogos das finais, que foi contra o Atlético Mineiro, eu fiz o gol lá no Mineirão. Nesse jogo eu entrei de titular porque o Milha não pôde jogar, né? Então o Milha não pôde jogar e eu entrei como titular, fiz o gol, foi 1-1, se eu não me engano. O jogo de volta, se eu não me engano, foi 0-0 e aí a gente foi para a final contra o Bragantino. E aí também eu entrei no jogo, se eu não me engano, o Elivelto sentiu uma lesão e aí eu entrei no lugar do Elivelto já no final do primeiro tempo e também contribuí, né, fazendo uma boa atuação e fazendo o gol do título, que foi importante, mesmo não sendo titular, né? Mas um grupo como tu jogar no São Paulo, nem sempre você vai ser titular, né? Porque o São Paulo é um grande clube, é uma grande equipe, e com certeza sempre vai ter um grupo forte, um grupo que em qualquer momento, qualquer um tem condição de ser titular ou reserva e tem que aguardar e tem que tentar sempre fazer o melhor o tempo que você jogar ou entrar
durante as partidas. E esse gol contra o Bragantino também foi meio chorado, né? A bola bate no travessão, volta no Miller, o Miller fura e a bola sobra para você mandar para dentro, né? É verdade. E aquela bola ali, rapaz, eu tive a oportunidade até de participar em outras lives até. E eu falei a qualidade, né, que o Miller tinha como jogador profissional, como atleta, aquela bola ali ele nunca ia errar. A gente ia repetir 10 bolas daquela ali, ele ia fazer os 10 gols, porque a qualidade de finalização do Miller era muito grande, né? Era um jogador diferenciado. Só que naquele momento ali ele errou. Tinha que ser, né? Acho que tinha que ser o gol meu. E ele errou, aquela bola bateu no pé de apoio dele e sobrou. Eu vinha do lado dele na diagonal. E assim, sempre era uma situação que eu treinava muito nessas bolas diagonais, bater na bola sempre cruzada no ponto contrário do goleiro. E realmente ela rolou ali no melhor local ali para mim. Eu só tive o trabalho mesmo de finalizar forte do lado contrário do goleiro lá, Marcelo, que é o lado mais difícil, né, para o goleiro naquele momento ali que ele estava posicionado. E fui feliz e foi um gol que realmente marcou e deu o título e marcou e ficou para a história do clube, né? Das nossas vidas, ficou para a história do clube e para a história minha, né, como atleta e da minha família também, né? Com certeza. Para a história do clube ainda, se a gente for pensar, é o primeiro grande título da era Tele Santana, né? Você acaba não estando nos seguintes, mas com esse gol você acaba abrindo a era Tele Santana com o título do Campeonato Brasileiro, né? Que depois possibilitou que houvesse o Libertadores e Mundial, né? É verdade. Com toda sinceridade, eu às vezes, né, falar sempre a gente fica meio sem jeito, né? Então eu sempre escuto muito o torcedor, né? Porque o torcedor ele é sincero, né? O torcedor ele fala o que é a verdade. E muitos torcedores eles dizem que realmente aquele título ali foi o título mais importante da história do clube, porque foi um título que ele abriu, né, um espaço grande para que viessem os outros títulos importantes que vieram para o São Paulo. E até pela situação. A gente já vinha de 2 finais de título brasileiro, 2 vices. O Tele, ele não participou do primeiro, que foi contra o Vasco. Se eu não me engano, acho que foi o Carlos Alberto Silva. O Tele participou do ano seguinte, que foi contra o Corinthians. Se eu não me engano, se eu não estiver errado. E aí a cobrança era muito grande em cima do Tele, né? Já com o Tele tinha, na verdade, não era o Tele, a imprensa tinha uma situação do Tele de pé frio, que não ganhava título, que chegava na final, que chegou na Copa do Mundo e não ganhou. Então ele carregava esse peso, né? Da imprensa, de pé frio, que não ganha. Então a gente perdeu aquele título contra o Corinthians. E se a gente perde aquele título de 91, provavelmente o Tele não teria, eu acho que a história dentro do São Paulo como ele teve, porque era bem provável que ele ia ser demitido, porque a pressão era muito grande já no título anterior que nós perdemos. Entendeu? A pressão era muito grande em cima dele, inclusive para a troca. Só que naquele momento o São Paulo entendeu, a direção entendeu que tinha que mantê-lo, né? E ele foi junto com a gente e a gente chegou na final de 91 e aí conseguimos aquele título ali, que realmente foi um título importante também. Acho que até também para o próprio Tele, né? Tele Santana é um homem vitorioso, né? Sempre foi um técnico vitorioso. Mas naquele momento da situação que estava acontecendo e do que veio a acontecer, eu acho que talvez para o Tele, pode até ele não ter divulgado isso, né? Mas ele pode ter até reconhecido que esse título foi um título que realmente foi muito importante para toda a trajetória dele, até mesmo para a final, né, de carreira dele, de vida, né, porque ele já tinha uma certa idade e ali foi uma sequência muito grande de títulos importantes que o São Paulo conquistou com o Tele. Com certeza foi muito importante. Você. Depois da passagem por empréstimo pelo Cruzeiro, pelo qual você foi decisivo na conquista da Supercopa Libertadores, você esperava ter mais chance com o Tele voltando pro São Paulo? Na verdade, eu quando tive a oportunidade de me transferir para o Cruzeiro por empréstimo, foi pelo fato de, primeiro,
eu vinha como uma opção, né? Eu não vinha como titular, né? Então eu tinha já conquistado um título importante com o clube, com o São Paulo, e não era uma simples contratação para o Cruzeiro, né? Quando o Cruzeiro veio me contratar, eles vieram atrás de mim com o pedido do treinador, que foi do seu Enio Andrade. O seu Enio Andrade pediu a minha contratação e eles vieram, quando vieram me contratar, eles colocaram na mesa que eles estavam me contratando e iam fazer um esforço grande para me levar, porque era pedido do seu Enio Andrade, do treinador, e também pelo fato da disputa da competição. Era uma competição internacional que o Cruzeiro estava disputando e era uma competição importante para o clube e eles queriam realmente conquistar esse título, que era da Supercopa da Libertadores dos campeões da Libertadores. Então, o que me chamou a atenção da minha transferência foi também mais um desafio, né? Que era disputar essa competição. Eu tinha 2 competições para disputar. Era a Supercopa dos Campeões da Libertadores e o Campeonato Estadual Mineiro. Só que a prioridade, realmente, sem desrespeitar o Campeonato Mineiro, que é importante também, mas era a Supercopa, né? Então, isso foi também um motivo da minha ida, né? Um desafio, era mais um desafio, e eu fui com esse desafio, né? De chegar lá e tentar chegar lá, fazer um grande campeonato, né? E conquistar o título, um título internacional para o Cruzeiro, que fazia já 16 anos que o Cruzeiro tinha conquistado o último título internacional, que, se eu não me engano, tinha sido em 75. Né? Então, isso foi um desafio para mim. Eu acreditei no meu potencial também de tentar chegar lá e poder responder pela expectativa deles da minha contratação. Né? Tanto é que quando eu cheguei lá na minha apresentação, foi uma festa, a torcida do Cruzeiro lotou lá a sede do Cruzeiro, me carregaram no colo, sem antes eu ter jogado. Então era mais um motivo ainda, mais uma carga pesada para ter que jogar. Mas o assédio deles lá, a minha apresentação lá realmente foi incrível. O torcedor cruzeirense me recebeu com muito carinho e com muita expectativa de chegar lá e dar um retorno, né, que foi o título que nós conquistamos. E graças a Deus, mais uma vez, né, Deus sempre me abençoando, e eu fazendo os gols importantes. Na final eu fiz os 2 últimos gols, que deu o título no Mineirão lotado, lá com mais de 100 mil pessoas. E realmente foi uma festa que marcou e que foi para a história do clube e da minha vida também. Mas aí na volta para São Paulo, você teve algum tipo de atrito com o Tele? Ou... Não, aí realmente aconteceu a minha volta, né? Eu voltei para o Cruzeiro, só que, na verdade, lá atrás, no jogo do Atlético Mineiro, vamos voltar lá nas quartas de final, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro. O primeiro jogo era lá, que foi o jogo que eu fiz o gol. E nós fizemos um treino na semana coletivo e o Miller não ia jogar. E naquele momento eu via a minha oportunidade de jogar, né? Até porque a posição não mudava muito. Era de atacante ali, quando saiu o Miller eu entrava, quando eu entrava saiu o Macedo, então a gente sempre estava revezando por ali. E aí naquele momento ali, e isso antes, o Tele sempre vinha conversando comigo. Mário, tranquilo, você é um jogador importante, você agora aguarda a oportunidade e tal. Professor, estou tranquilo, o que o senhor precisar, eu estou por aqui para ajudar o clube e ajudar o senhor. E eu vou aguardar a minha oportunidade. Quando ela aparecer, eu vou tentar segurar ela. E aí naquele jogo o Miller não jogou. O Miller teve uma lesão. O Miller teve uma lesão e aí o Miller não jogou. E aí naquele momento, naquela semana, teve um coletivo. E eu imaginava tudo que aquilo o Tele falava comigo, eu estava vendo. Falei, agora que é minha oportunidade, o Miller não vai jogar, o Tele vai me botar para me jogar, que é a minha oportunidade, que é para mim entrar. E aí, quando foi fazer o coletivo, ele não me botou. Ele, inclusive, escalou o Flávio, que era volante. E eu não tinha nada com o Flávio, não era nem por um problema de posição,
porque o Flávio hoje é meu compadre, eu sou padrinho até do filho do Flávio, a gente se dá muito bem, né? A gente é como irmão até, e não tinha nada a ver com o Flávio, tinha a ver com toda essa história que eu te contei, que era aquela possibilidade que eu estava guardando. E aí, quando a gente fez o coletivo, ele distribuiu os coletivos e me deu de reserva. Aí eu fiquei muito chateado, muito triste, assim, né? Fiquei muito triste. E aí começou o coletivo, eu comecei o coletivo, só que aí chegou um momento que eu parei ali, tirei o colete, coloquei o colete lá e fui embora. Na verdade, hoje eu não faria isso, né? Eu era jovem. Durante o jogo? Não, durante o treinamento, durante o coletivo. Aham. Durante o coletivo. E aí teve uma hora que ele ficou me procurando. Ele falou, ué, cadê o Tilico? Cadê o Tilico? Cadê o Tilico? Aí os jogadores falaram, ó, professor, ele saiu. Ele saiu, foi pro vestiário. Foi uma situação que hoje, né? Hoje, claro, eu era mais jovem, né? Realmente foi uma atitude que hoje, se eu tivesse que fazer, eu não faria, né? A gente, tudo é idade, né? A gente sempre, em alguns momentos, pela idade, a gente comete algum erro. E realmente ali eu cometi um erro, não cometi assim, indisciplina, né, de briga, de xingar, de falar nada com ninguém. Eu tive uma atitude quieta minha, mas foi uma atitude que eu abandonei sem falar com o treinador. Eu podia até falar com ele, professor, ó, eu não estou bem, eu estou saindo aqui, né, mas eu não comuniquei a ele. Então ficou assim, uma situação muito chata, né? Mas tudo bem, eu fui embora, peguei, troquei de roupa, fui para minha casa. No dia seguinte, teve uma reunião porque os jogadores pediram, né? Pediram que eu voltasse a treinar e tudo e tal. Aí, junto do Tele, a direção do São Paulo fez uma reunião com o Tele e me chamaram, né, na reunião. Aí eu fui na reunião, já um pouco mais de cabeça fria, cheguei lá, pedi desculpa a ele, falei, professor, primeiramente eu queria lhe pedir desculpa, tal, porque realmente eu saí do treino, foi uma situação meio desagradável, mas o senhor me desculpa, tal. E depois, perante os atletas lá, porque já tinha tido um churrasco antes, né? Naquela semana, no mesmo dia desse fato, teve um churrasco dos atletas só, que a gente sempre programava uma vez ou outra, tal. E nesse churrasco, aí eu já tinha colocado para os atletas, falei com eles, até pedi desculpa, tal, porque eu tinha agido de uma forma que não pensei. Então eu pedi desculpa aos atletas também e pedi ao Tele. E aí nessa reunião que teve, aí eu fui integrado novamente naquela mesma semana, mesmo dia. Isso foi numa quarta, na quinta teve a reunião, eu fui integrado na quinta, na sexta teve um coletivo. E na sexta, no coletivo, provavelmente, de repente, o Tele pode ter pensado também, né? Porque eu falei para ele, pô, professor, eu estava esperando uma oportunidade, sempre ali no banco, entrava e tal, e no momento que eu achava que eu poderia jogar, só me desculpa, mas eu tive um baque, eu estava me preparando até para jogar. E talvez nisso aí ele pensou também, né? E na sexta, no coletivo, ele me colocou de titular, entendeu? Aí eu treinei o coletivo de titular, e nós fomos para o jogo, se eu não me engano, acho que o jogo foi no sábado à noite, ou foi domingo, foi alguma coisa assim. E aí nós fomos para o jogo, e aí o gol foi até meu, das semifinais, né? Contra o Atlético lá no Mineirão. Aí a gente tinha um jogo complicado, o Antônio Carlos tinha sido expulso, o Tonhão, no primeiro tempo ainda, e aí a gente fechadinho ali, tomando uma pressão, um sufoco. Aí numa escapada o Raí dominou, meteu uma bola na diagonal, eu parti na diagonal e fiz o gol. Fizemos 1-0, depois eles empataram, o jogo de volta foi 0-0 e houve essa situação, entendeu? Depois dali não tivemos mais problema nenhum. Só que na minha volta poderia ter alguma situação do Tele, entendeu? Alguma coisa do Tele, já não contar mais comigo porque eu tinha ido para o Cruzeiro e também existia uma possibilidade do Cruzeiro me comprar. E naquele momento também eu fiquei sem contrato. Eu vim do Cruzeiro e fiquei sem contrato. Porque naquela época tu ficava sem contrato, tu tinha que esperar renovar, né? Não é como agora. Então, aí eu fiquei sem contrato, fiquei aguardando para renovação. Só que nesse período aí da minha renovação, surgiu a situação da Espanha, para o Cádiz da Espanha, né?
E aí foi quando foi uma proposta boa, uma proposta irrecusável naquele momento ali para mim. E era também uma oportunidade, né, de jogar na Europa e uma cultura diferente. E aí foi quando eu aceitei e fui para o Cádiz. Mas eu não tenho como te garantir, né, não posso dizer que sim, nem que não, se ele queria a minha permanência no clube ou não. Ele nunca disse isso para mim, entendeu? E o Tele sempre foi muito sincero, muito honesto, entendeu? Ele nunca falou isso para mim. E você guarda algum tipo de mágoa por esse episódio ou não? Passou Não, e... não, não. Pelo contrário, depois de. A gente depois disso não se encontrou mais, né? Porque eu fui para a Espanha, então ficou. A gente não teve mais encontro. Mas quando eu saía, desde o que aconteceu o episódio aí, eu pedi desculpa a ele, me retratei com ele, me consertei com ele, né? Até porque eu era jovem também. E eu acredito que naquele momento, pela idade do Tele, né? Pela idade, ser já um homem experiente, eu um menino, né? Então, ele pai de família, é um pai de família também, tem filhos, então eu acredito que ele pode ter entendido ali, né, como um filho, né? Como um filho a gente tem, hoje eu tenho meus filhos aqui, um tem 29, outro tem 30, né? Passaram por isso, por 23, 24 anos. Se ele entendeu dessa forma, né, de repente com as minhas desculpas, eu acho que de repente ele me viu até como um filho, né? Ele me cobrou, ele me cobrou, realmente me chamou a atenção. E quando você trabalha com jovens, às vezes você chama atenção, né? O treinador sempre ele é tudo, né? Psicólogo, é pai, né? Ele é administrador, psicólogo, ele é tudo, né? Então, eu imagino que não tenha tido entre nada, não ficou nada entre a gente. Eu, particularmente, não tenho nada, não tive nada depois, até porque eu segui, né, outro caminho, né? Sim, com certeza. E você falou dessa passagem pela Espanha, né? 92 você vai para o Cádiz, aí vai para o Marbella e depois vai para o Atlético de Madrid, mas já em 94 volta para o Brasil, né? Para o Fluminense. Você gostaria de ter tido mais longevidade no futebol europeu? E se sim, o que você acha que faltou para isso acontecer? Ó, com toda sinceridade, eu acho que eu tinha tudo, até pelas características minhas, né, de atleta, de jogador veloz, de velocidade. Eu tinha até como ficar muitos anos a mais até na Europa, pelo estilo de jogo da Europa, entendeu? Que lá eles jogam muito em linha, né? Eles jogam muito em linha. Então eu, por ser um jogador de muita velocidade, tanto é que quando eu me transferi para o Cádiz, eu cheguei no Cádiz em fevereiro, quando foi a transferência do São Paulo para o Cádiz. Eu cheguei no Cádiz, o Cádiz era um time, agora voltou para a primeira divisão, esse ano. Mas o Cádiz, na época, já era a primeira divisão em 92. Então, quando eu cheguei no Cádiz, o Cádiz estava na zona de rebaixamento, em último, e faltavam 14 jogos para acabar o Campeonato Espanhol, na primeira divisão. E eu cheguei lá, faltando 14 jogos, eu fiz 11 gols. Fui o artilheiro da equipe e salvou o time, né? O time se salvou da zona dali do rebaixamento, que o time só disputava para não cair, né? Era uma equipe pequena e disputava o Campeonato Espanhol só para não cair mesmo, só para se manter. E aí hoje, é como a gente fala, né? Fica para a história lá, tá para a história, sou ídolo lá. Se você entrar num site lá do Cádiz, você vai ver ídolos lá, vai ver meu nome, uma bandeirinha do Brasil, né? Então, assim, são coisas que marcam, né? A gente sabe que dinheiro nenhum compra isso, né? Então, isso é uma conquista que a gente teve e tem uma satisfação muito grande, fica muito feliz dessa passagem lá. E aí, logo depois do Cádiz, o Cádiz já queriam me comprar do São Paulo, só que eles não tinham o dinheiro que o São Paulo queria. E aí foi quando aconteceu da minha venda para o Atlético de Madrid, né? A minha ida para o Marbella foi primeiro a minha venda para o Atlético de Madrid. Só que quando eu fui para o Atlético de Madrid, naquele ano ali, o Atlético de Madrid era um clube muito complicado. Era um clube que estava devendo muito dinheiro aos jogadores que estavam lá na época. Inclusive, quem estava lá era o Donato, zagueiro, que eu podia ter... Se eu ligo para o Donato, eu não ia para lá. Mas quando
o Cádiz quis me contratar e não tinha o dinheiro, eu voltei para o São Paulo. Quando eu voltei para o São Paulo, o presidente do Atlético de Madrid era até um presidente meio complicado, não sei se vocês são jovens, não devem lembrar, mas tem muita história pela internet dele. Era o Jesus Gil e Gil. Era um presidente que lá eles falavam que ele era meio louco. E ele cismou, ele me viu jogar, inclusive contra o Atlético de Madrid eu fiz gols quando jogava pelo Cádiz. E aí ele, tipo aquele negócio de paixão, né? A paixão do presidente. E ele veio e ia me comprar, comprou de qualquer maneira. E eu cheguei no Atlético de Madrid e não tinha como jogar lá. Porque na época só podia jogar 3 estrangeiros. Não tinha essa cidadania, né, europeia agora, né? Então lá já tinha o Schuster, já tinha o Futre e já tinha o Kozek. E ele me contratou assim mesmo. Só que quando ele me contratou, ele conversou comigo. Ele falou, Mário, eu vou te contratar, eu vou te comprar, porque eu quero você aqui no Atlético de Madrid. Mas como já tem 3 estrangeiros, eu vou te emprestar para o meu time, que é de Marbella, que é o time da 2ª divisão. E você vai ficar lá e no momento que aqui eu precisar, eu vou te trazer. Eu falei, tá bom, não tem problema. Eu fui para um lugar maravilhoso, né? Marbella é um dos lugares, é um dos paraísos. Lá é só casa de sheik, os mais ricos do mundo tem casa em Marbella. Realmente é uma cidade maravilhosa. Eu fui para lá, fui artilheiro em Marbella, bem lá, artilheiro, estava fazendo gols todos os jogos na 2ª divisão. E aí foi quando eu, no último jogo, antes de eu voltar para o Atlético de Madrid, eu me lesionei. E aí eu me lesionei, aí voltei para o Atlético, me recuperei e lesionei, então eu tive muita lesão. E aí eu não consegui dar sequência. E foi quando aí juntou também atraso de salário, atraso de luvas, que eles não cumpriram com o que prometeram para mim. E aí surgiu a possibilidade de eu retornar para o Brasil com o Fluminense, né? E aí foi quando eu fiz um acerto com eles e comprei meu passe. E aí eu vim para o Fluminense. Mas te digo que se soubesse, né, eu não sairia do São Paulo, não, ia esperar uma outra situação, porque realmente o Atlético de Madrid não foi o time ideal para mim ter saído do São Paulo. Hoje tantos jogadores querem ir para o Atlético de Madrid, né? Situação completamente diferente. Completamente diferente. Quem vê hoje acho que nem imagina como que era conturbado lá, né? Para tu ter uma ideia, eu fui para o Atlético de Madrid, cheguei lá, conheci o Donato. O Donato é carioca, né, do Rio também e tal, mas eu não conhecia ele. Eu conhecia ele lá, tal. Aí ele chegou para mim e falou, pô, Mário, se você me liga perguntando, Donato, como é que é aí? Eu ia falar para você, não vem. E o Donato já estava com três acúmulos de parcela dele de atraso. Ele tinha, naquele período de 92, ele tinha quase $500 mil já atrasado, de atraso de não pagamento. Só que aí ele deu sorte, né? Ele deu sorte que um pouquinho mais na frente ele vinha jogando, ele vinha bem, aí ele foi para o La Coruña. O La Coruña pegou ele, contratou ele, o que tinha de dívida o La Coruña assumiu, entendeu? E aí ele se safou de lá, mas naqueles anos ali era muito difícil ali, o Atlético de Madrid era muito complicado. G, vai para sua próxima pergunta. Então, Mário, no final da carreira, depois dessa passagem pelo Fluminense, você fez parte do título da Copa do Brasil de 99 pelo Juventude. Como que foi essa experiência? Você considera esse título o maior da sua carreira? O Brasileirão de 91 é mais importante? Ali eu já estava me preparando, né? 98 para 99, já o início de 99, eu já estava com 34 para 35 anos e eu já estava me preparando, né? Eu já estava com a cabeça me preparando para encerrar a carreira, talvez no ano de 2000. Então, surgiu uma oportunidade, né? O treinador era o Valmir Louruz, o treinador do Juventude na época, em 99 era o Valmir Louruz. O Valmir Louruz já tinha sido treinador meu lá atrás, no Náutico, antes de eu ir para o São Paulo. Então ele já me conhecia e, ao mesmo tempo, já conhecia assim, o meu caráter, o meu profissionalismo. E a única coisa que podia pesar era a idade, né? Porque com 34, 35 anos sempre é muito mais complicado, né, se contratar. E o Juventude, ele vinha disputando o Campeonato Gaúcho e tinha a Copa do Brasil. E eles precisavam de um atacante. E aí surgiu uma situação que o meu nome foi colocado para o Valmir Louruz
e de imediato ele falou, não, eu quero contratar o Mário, pode trazer o Mário. E aí eu fui para lá, cheguei lá no início da campanha da Copa do Brasil, né? O time já estava pronto, o time estava já formado, um time muito bom, de jogadores qualificados, jogadores que a maioria já tinham passado em time grande. E aí eu cheguei já no meio do caminho, né? E cheguei numa boa, trabalhando, esperando ali sempre o momento para poder ajudar, né? Naquele momento, com toda sinceridade, eu não pensava nem em ser titular, porque eu olhava, eu via um time muito forte, um time já ajustado desde lá do início do ano. Então, eu trabalhava sempre para, no momento que precisasse, eu entrar e tentar ser importante, tentar fazer gols importantes, tentar fazer atuações boas para tentar ajudar o clube, o Juventude, a gente conquistar esse título de passo a passo. Foi um título que eu acho que nunca mais, da forma como ela aconteceu, eu acho que nunca mais o Juventude consegue, porque naquela época que a gente foi campeão, é até um motivo para ser muito mais valorizado o título. A gente foi campeão em 99 da Copa do Brasil e os times que disputavam a Libertadores disputavam a Copa do Brasil. Teve um ano que disputou, se eu não me engano, foi um ano que foi campeão, acho que o Paulista aí de Jundiaí, não desmerecendo o título do Paulista na época, né, do Jundiaí, se eu não me engano, né, não sei. Os times da Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, entendeu? Então, na época de 99, foi um título muito, muito, muito valorizado, porque além da sequência que nós eliminamos, todos os times da Libertadores entraram para disputar também. E a sequência nossa foi Fluminense, e tem o seguinte, todos os jogos jogando fora de casa. Fluminense, Bahia, Corinthians, Internacional e Botafogo. Olha a sequência. E todos os segundos jogos de decisivos fora de casa. Inclusive o de ser campeão, que foi no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas. Então, foi um título que eu acho que nunca mais o Juventude conquista dessa forma. Como lá foi, e foi um título importante. E, assim, ficou marcado para a história do clube. Eu também lá, né, os dirigentes até hoje me ligam, porque teve o gol importante contra o Bahia, né? Foi um gol que a gente estava sendo eliminado, o segundo jogo lá. Eu fiz o gol no Jacone e fiz o gol lá, de empate. A gente estava sendo eliminado lá 2-1 e o empate ia para os pênaltis. E aos 43 do segundo tempo eu fiz o segundo gol, empatamos, fomos para o pênalti, passamos do Bahia na Fonte Nova, lotada. Então, assim, são títulos que marcaram, né? Fica marcado. E realmente foi um título que eu não esperava. Agradeci muito a Deus por isso. Eu acho que era um presente de Deus aí no encerramento da minha carreira, né? E aí no ano seguinte já eu encerrei a minha carreira. E por esse título ser tão assim inesperado, um feito tão grande pelo Juventude, você considera ele o maior da sua carreira ou o brasileiro de 91 ainda ocupa esse posto? Não, a gente sabe que todos os títulos são importantes. Cada um tem a sua valorização. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é um dos campeonatos mais difíceis de vencer no mundo, porque o Campeonato Brasileiro ele tem um equilíbrio muito grande. Agora a gente está tendo um pouquinho de equilíbrio também, mas mais para baixo, né? Mas naquela geração minha ali, naqueles anos 90, 80, o Campeonato Brasileiro era no nível que qualquer time podia ser campeão. Então, é um campeonato muito difícil. Então, assim, eu sempre digo que todos os títulos que eu conquistei nesses clubes, todos são muito importantes, cada um com a sua valorização, mas a gente sempre que vocês são torcedores, a gente que trabalha em futebol, a gente sabe que quando você ganha um título, da forma como nós ganhamos no Juventude, eliminando grandes equipes do futebol brasileiro, como aconteceu, esse título ele se torna muito assim, valorizado, né? Por quê? Porque você ganhar título num time grande é obrigação. Eu vejo isso como obrigação. Se você vai ganhar ou não, é outra coisa. Agora, tu chegou e vestiu a camisa de um time grande, tu tem que ganhar título. Tu tem que ganhar, porque tu tá num time grande, um time que dá todas as condições, contrata os melhores jogadores, e aí você tem que sempre pensar em ser campeão, né? Mas
a gente sabe que ser campeão, mesmo num time grande, não é fácil. Então, assim, eu classifico esses dois títulos, esses títulos, o da Supercopa, da Libertadores, né, também foi muito importante. Então, assim, eu classifico todos eles como importantes. Claro que cada um com a sua valorização. Um do Campeonato Brasileiro, um da Copa do Brasil, que é uma Copa que é eliminatória, é um campeonato diferente de um Campeonato Brasileiro. A Supercopa, que é eliminatória, também é diferente. Então, assim, eu classifico como todos importantes, cada um com a sua valorização, né? Com certeza. G, quer fazer mais uma pergunta? Você falou desses títulos aí, mas agora eu queria saber como que você avalia a sua passagem pelo São Paulo como um todo. Olha, com toda sinceridade, eu sempre avalio, eu vou te avaliar numa forma positiva, né? Eu acho que existia uma expectativa quando eu cheguei no São Paulo de um jogador desconhecido, um jogador jovem desconhecido, que ninguém nem via jogar, muitos torcedores do São Paulo nem viu jogar na época, antes de eu chegar para o São Paulo. Então, o que eu posso avaliar a minha passagem no clube é que foi uma passagem vitoriosa. Por quê? Porque eu cheguei num clube grande, jovem, um clube com o tamanho que é o São Paulo. São Paulo é grande. Nós temos muitos grandes no Brasil, mas cada um são grandes, mas cada um tem os seus tamanhos inferiores, né? A gente sabe disso. E o São Paulo é uma coisa fora de série. Tanto é que tu vê que às vezes tem jogadores que o sonho é jogar no São Paulo. Porque ele sabe que quando chega no São Paulo é outro mundo. Em todos os sentidos. Não é só chegar lá e jogar. Então, assim, eu classifico a minha passagem como uma passagem positiva, porque eu, dentro da expectativa que a gente sempre tem, né, quando chega um jogador num clube contratado, e quando é contratado caro, é que ele venha dar resposta dentro de campo para a torcida. Que ele tenha algo que o torcedor reconheça. Então, hoje, eu vou te dizer pelo que eu vejo do torcedor comigo, o carinho que tem. Eu vou te dizer que a minha passagem foi vitoriosa e que foi uma passagem que acho que todo torcedor são paulino gostaria que todos os jogadores que fossem contratados passasse da forma como eu passei. Um jogador que ia para cima, um jogador que não tinha medo de jogar, um jogador que mudava o jogo, né? Tava um jogo morno, mas era uma arrancada, era um pique, era uma velocidade, era um drible. Então isso é que faz mover o torcedor na arquibancada. E pelo que eu escuto, que eu vejo o carinho do torcedor, eu acho que eles gostariam que, assim, todo jogador que passasse tivesse, né, um retorno como eu tive, inclusive de fazendo gols importantes, nos momentos decisivos você mostrava que estava ali, né, e fazer gols importantes de título e de jogos importantes, de semifinais. Eu acho que isso o torcedor sempre espera, né, de jogador contratado quando ele vem. E isso é difícil, né, a gente sabe que é difícil. Então, eu não vou nem te colocar nessa fogueira de falar do São Paulo atual, nem nada, porque não quero que você se complique nem nada. Mas é uma característica, são características, na verdade, né, de não ter medo, de ir pra cima, que a gente vê sumindo nos últimos anos, né? Então, a gente tá conversando com você, é o cara mais das antigas, assim, do São Paulo. Que a gente conversou com o Renan, a gente conversou com o Ed Carlos, esse pessoal de 2005, por exemplo. E todos eles falam do time, do grupo no qual eles estavam, com características que a gente não vê mais hoje. Não vê há muito tempo, inclusive. É difícil, é difícil. Quando você bota a camisa do São Paulo, rapaz, com toda sinceridade, quando eu botava a camisa do São Paulo, né? Nós estamos falando do São Paulo, mas isso acontecia no Cruzeiro, no próprio Juventude, que era um time considerado pequeno, mas lá para nós, o Juventude sempre foi grande. Talvez por isso que nós conquistamos aquele título lá. Então, cara, quando eu vestia a camisa do São Paulo, rapaz, eu entrava em campo e não via, não. Eu ia para cima, entendeu? Claro que a gente sempre respeitava os adversários, mas quando tu bota uma camisa de um time grande, cara, e tu entra num estádio com o teu torcedor, tu tem que se impor, pô. O que a camisa exige, precisa. Né? A camisa exige isso, entendeu? Tu vai errar, tu pode até errar, tu vai tentar, mas tu tem que mostrar ali que tu tem que se impor, pô. A camisa tu tem que representar ela de alguma forma, mas
tipo abusado, né? Tu tem que ser abusado, entendeu? Tu não pode ser comum, entendeu? Porque, cara, senão o adversário entra ali, ele nem te respeita, pô, entendeu? Então, assim, hoje em dia depende muito, né? Depende muito dos jogadores, depende muito da linha de raciocínio também dos treinadores que passam, né? Então isso depende muito, entendeu? Eu vou te dar um pequeno exemplo, né? O ano passado eu trabalho como treinador. Ano passado, guardando as devidas proporções, o ano passado eu estava numa equipe chamada Costa Rica, uma equipe do interior do Mato Grosso do Sul. E eu fui para disputar, vou contar bem rápido, reduzir para ser bem rápido. Eu estava disputando uma competição que era a Copa Verde, era uma competição nacional. O Costa Rica nunca disputou essa competição. O Costa Rica nunca chegou numas semifinais, quartas de final do campeonato estadual, que é o Sul Mato Grossense. E aí nós fomos para essa competição, eles me convidaram, porque eu tinha feito trabalhos lá bons no ano anterior, no comercial, que eu tinha sido treinador lá. E aí eles me chamaram para ser o treinador da equipe. Só que eles me chamaram e falaram: Mário, nós vamos ter que montar uma equipe local, tal, sem pouco dinheiro, tal. Tudo bem, vamos embora para a competição. Nós entramos na competição e, enfim, nós chegamos nas quartas de final da competição. Aí pegamos o Cuiabá. Cuiabá, Série B do Brasileiro. Cada jogador ali do Cuiabá em torno de 50 mil, 60 mil salário mensal. O meu time, um time local de bons jogadores qualificados, só que a gente só recebia por passagem. Só que aí uma vez o jornal da capital lá, diário de Mato Grosso, do sul do Mato Grossense, me fez uma entrevista, a menina me fez uma entrevista. Ela falou: Mário, agora é o Cuiabá, Série B, os jogadores de alto nível, tal, como é que vocês estão? Vocês não estão preocupados, com medo, tal? Aí eu virei para ele e falei assim: olha só, a gente respeita, só que quando a gente tem medo de perder, a gente perde a vontade de vencer. E enterrei com ela. E eu falei: nós vamos jogar para vencer. Agora, eu vou respeitar, porque eu sei a diferença que existe de estrutura financeira, de estrutura física deles para a nossa. Mas nós vamos jogar para vencer. Agora, o que vai acontecer, nós vamos ver lá. Resultado, eles vieram, o primeiro jogo foi em casa, eliminatório, primeiro jogo em casa 1-1. Eles fizeram 1-0, nós empatamos. O jogo lá no Mato Grosso foi 2-1 para eles e a gente em cima deles no segundo tempo, eles pedindo para acabar o jogo. Foi a maior vergonha. Entendeu? Então, assim, se eu entro com medo de jogar, os meus jogadores já vão entrar com mais medo ainda, pô. Então, eu como comandante, como treinador, eu tenho que mostrar para eles, dizer: ó, cara, vocês têm condição de jogar. Lá dentro é uma bola e ninguém interfere ali não, pô. Então, você como treinador, tu tem que mostrar para o teu jogador que existe uma condição ali e que eles têm condições. Agora, claro, se eu vejo que o meu time não tem condição também, eu não sou maluco de me atirar entendeu? Mas isso tudo depende de qual a equipe que tu tá, qual o time que tu tá dirigindo, entendeu? É como o São Paulo. São Paulo, eu não consigo ver tu ser treinador de um São Paulo, de um Palmeiras, de um Corinthians e tal, e tu pedir para jogar lá atrás, pô, entendeu? Tu tem que respeitar, tu tem que conhecer o teu adversário, ter as cautelas, saber onde tu não pode ser surpreendido. Agora, o tempo todo é dentro deles, irmão. São Paulo sempre foi assim, pô. São Paulo todo é em cima. Tomou um gol, mas em cima, faz 2, 3. E eu sempre vejo São Paulo, vejo Corinthians, vejo Palmeiras, vejo tudo dessa forma, cara. Agora, infelizmente, a gente está vendo hoje futebol diferente. Sim, com certeza. Luca? Eu queria aproveitar, fazer duas, uma que você falou agora e uma de um pouco mais atrás. Você falou que foi atrapalhado por lesões, né? O quanto que você vê que isso pode prejudicar a carreira de um atleta? Porque, principalmente no São Paulo dos últimos 2 anos aí, a gente vê muita lesão que os caras acabam caindo muito de rendimento. E a segunda é, o que você também percebe atualmente que falta para fazer isso que você falou, de ir para cima, de fazer 2, fazer 3, não ter medo de jogar? Luca, a situação, a gente, por exemplo, a gente hoje, vamos ver futebol hoje, atualmente, né?
A gente não pode tirar muito parâmetro, porque a gente vem de uma pandemia, né? Então, parou todo mundo ficou em casa. Por mais que os jogadores se preparam em casa, não é a mesma coisa. Trabalharam ali um mês, pouco tempo para voltar aos campeonatos. Então, enfim, vamos tirar agora. Mas, geralmente, quando você monta uma comissão técnica, existe o clube, né, os dirigentes, quando contratam um treinador e uma comissão técnica, existe uma coisa que ela tem que ser muito avaliada. Você tem que ter muito cuidado com a comissão técnica que tu está contratando e com o preparador físico que vai ser o teu preparador físico do teu clube, entendeu? O que eu posso te dizer é que dependendo da pré-temporada, daquele planejamento de trabalho para iniciar um campeonato, tal, dependendo do aquele profissional que estiver ali, o preparador físico, ele tem dois caminhos. Ou ele faz de uma forma correta, que você vai entrar numa competição, vai começando a crescer dentro da competição e você vai tendo poucas lesões devido ao trabalho desse profissional. Em alguns momentos até poucas lesões tem, quase nenhumas. E dependendo do profissional que você tiver, você começa um planejamento de trabalho todo errado e você, pelo caminho, começa a lesionar todo mundo. Tanto é, vocês são jovens, vocês já devem ter visto que quando começa a lesionar muito jogador, a primeira cobrança que vai é em cima dos preparadores físicos. Por quê? Porque isso depende muito do planejamento do trabalho do preparador físico. Entendeu? Então, assim, quando se tem muita lesão, tem alguma coisa errada. Não é para se ter tanta lesão. Ainda mais quando tu tem um planejamento, um tempo para você preparar a equipe. Pós-pandemia, se a gente for falar agora pós-pandemia, beleza, pode acontecer porque a coisa foi meio corrida, atropelada. Aí tu tem que queimar etapas de trabalho, entendeu? E nesse risco de queimar etapas de trabalho, você pode ter problema na caminhada e ter lesões. Agora, quando você tem um planejamento de dia, de pré-temporada e tal, isso tem que ser muito bem feito e a tendência é você não ter tanto problema de lesão, não. Entendeu? A lesão, ela acontece, mas quando é lesão muscular, muita lesão muscular, é problema. É problema e aí tem que rever o trabalho que está sendo feito lá na parte da preparação física dos atletas, né? A outra pergunta, desculpa, Luca, que tu me perguntou... Era em relação a como que você vê nos dias de hoje, porque você falou que São Paulo, Corinthians, Palmeiras vai de ir para cima, de tomar um, fazer 2, 3, e a gente não vê isso acontecendo hoje em dia. O que você acha que falta? Você acha que é uma coisa do time, dos jogadores, das características de cada um? O que eu analiso, Luca, é o seguinte. Eu tenho uma linha de raciocínio, que é essa que eu falei para vocês. Eu acho que time grande é time grande, tem que jogar para vencer. Sempre. Se você vai vencer ou não, é uma outra coisa. Porque é 11 contra 11. Tu vai entrar, vai disputar, o de lá também quer ganhar, beleza. Mas a tua linha de raciocínio para os teus jogadores tem que ser essa. Nós vamos entrar para vencer. E quando você entra para jogar com uma equipe, hoje com a tecnologia que a gente tem, você tem que se resguardar. Você tem que ter os teus cuidados. Você não pode sair entrando de qualquer maneira, sair jogando e tentando ganhar. Não. Você conhece o teu adversário, saber onde você tem que ter os cuidados, mas você, a todo momento, mostrar para ele que você quer vencer o jogo. Ele precisa ver isso de você. E isso a gente não tem visto muito. Entendeu? Isso não tem visto muito. Mas isso depende muito de cada treinador, depende muito, às vezes, do perfil do atleta. Porque é como você falou, na minha geração, é um perfil de atleta, um caráter que tinha dali para trás. Para frente, entendeu? De repente é um perfil diferente que se criaram, mudaram o perfil. Porque a gente vê, às vezes, coisas nos jogos diferentes. Então, assim, eu, particularmente, eu sempre digo assim, se em algum momento eu tiver que dirigir uma equipe grande, eu, quando for para a minha pré-eleição, eu vou sempre dizer para eles que nós temos que jogar para vencer. Nós vamos jogar para vencer e nós vamos jogar, porque tu não joga para vencer lá atrás. Tu tem que jogar para vencer jogando para frente. Pô. Ah, tu tem a estratégia que tu vai marcar lá em cima dele. Beleza.
que agora eles falam, né? Tem um monte de coisa, agora falam mais de linha alta, linha baixa, né? É um monte de... tem um monte de coisa agora. Mas outro marca intermediária. Na minha época era assim, marcação intermediária ali. O time vem saindo até a grande área deles ali, intermediária entre o meio-campo e a linha da grande área, né? Ali tu já dá a pressão e marca, né? Ou tu marca lá em cima já. Ou você, no mínimo, ali próximo do meio. Pô. Mas hoje eu estou vendo, às vezes, os times grandes estão indo atrás da linha do meio-campo, marcar. Ontem entendeu? mesmo, a linha de zaga estava na linha da grande área, né? Entendeu? Então Muito é recuado. complicado. É complicado, entendeu? É difícil. Então, cara, hoje é muito difícil. Até para mim falar é muito difícil, porque isso depende muito de quem comanda, entendeu? De quem comanda, do jogador que está ali, entendeu? Se o jogador está ali, ele não tem aquela certeza, ela não tem aquela confiança. Porque tem uma coisa que é muito importante. O treinador, ele é muito importante na hora que ele passa uma confiança para o atleta. Ele tem que passar confiança para o atleta. Senão, o atleta entra já com medo de jogar, pô. Sim, com certeza. G, sua última pergunta pra gente encerrar. Então, Mário, você mesmo acabou puxando esse assunto aqui pra gente, então eu queria perguntar pra você como que anda a sua carreira como treinador. Você falou um pouquinho dessa sua passagem lá no Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, e eu queria perguntar também se você busca se espelhar no estilo de algum ou alguns treinadores pelos quais você foi treinado. Você foi treinado pelo Tele, você foi na treinado por vários verdade, bons treinadores. na verdade, a carreira de treinador sempre é uma carreira muito difícil, né? Como a de atleta também. Então eu iniciei minha carreira, não é fácil, né? É muito difícil. Mas assim, graças a Deus, os clubes que eu passei, sempre consegui fazer trabalhos bons. Os últimos anos eu venho trabalhando, já há 2 anos seguidos, eu trabalho no Mato Grosso do Sul. Em 2018, 2019, não, desculpa, 2018, eu trabalhei no comercial, né, do Mato Grosso do Sul, que é uma equipe do estado grande, mas com todas as dificuldades, né, que tem as equipes de outros estados. Aí fizemos um bom trabalho lá. No ano seguinte, eu voltei para o comercial, que foi o ano passado, mas tivemos muita dificuldade, jogamos lá, chegamos às semifinais do campeonato e, infelizmente, os jogadores não receberam dinheiro, né? Existia uma promessa, vai pagar, vai pagar, vai pagar. Os jogadores foram muito guerreiros até, eles abraçaram a causa e nós chegamos às semifinais. Eu acho que chegou onde tinha que chegar, porque tu não pode ser campeão sem receber dinheiro e o outro que paga em dia não chega, né? Então eu vejo futebol diferente. Por mais que eu queria passar ali nas semifinais, mas eu joguei contra uma equipe que paga em dia, entendeu? Faz diferença, né? Isso nos dá como é que se diz? Nos dá assim um pouco de conforto, né? Mas é claro, a gente sempre quer ganhar, quer passar, quer ser campeão, mas enfim, aconteceu isso. E aí o ano passado, no meio do ano, aconteceu essa situação que eu te falei do Costa Rica, que aí devido ao trabalho que nós fizemos bons lá, eles me convidaram. Já é uma equipe que tem uma estrutura boa, a prefeitura dá um suporte, tem o CT, tem alojamento, então assim, já tem uma estrutura boa essa equipe. E aí a gente fez essa grande campanha que ficou para a história do futebol sul-mato-grossense, porque nenhum time do sul-mato-grossense conseguiu chegar aonde a gente chegou, e para o clube também ficou para a história, né? Quartas de final era onde deu para chegar, com uma equipe da Série B do Brasileiro. Então, acho que a gente chegou num lugar, foi muito bem reconhecido por todos lá do estado, né, do clube também. E aí, no início do ano, eu tive uma oportunidade eu tive um convite para assumir o Olímpia, da A3 de São Paulo. Só que, infelizmente, eu não conhecia o clube. Assim, é um clube muito complicado, presidente muito complicado, né? Quem conhece aí a história do futebol interior aí de São Paulo e do Olímpia, né? É uma história que todo mundo conhece, é o Niquinho, o presidente. Ele é meio complicado, mas enfim, eu não tenho o que reclamar, fui muito bem tratado por ele quando cheguei lá, mas da forma como ele quer dirigir a equipe dele, né, o clube, vai de encontro a algumas coisas que eu penso que é errada no futebol, né? Então,
acabou que o campeonato não começou devido à pandemia também. Aí a gente se desligou de lá, eu me desliguei de lá, e aí entrou a pandemia, parou tudo, aí agora a gente está nesse aguardo aí de retomar, né? Eu estou em contato com empresários, com pessoas do futebol, e aguardando uma oportunidade de trabalho, né? Até mesmo, quem sabe, no São Paulo, como observador técnico, como categoria sub-20, sub-17, eu já até me coloquei à disposição uma vez do São Paulo, falei com o Raí, mas até o momento não teve oportunidade ainda, mas enfim, a gente segue aí aguardando para poder dar seguimento na nossa profissão. Né? Perfeito. Luca, o Gemir, você quer completar, né? Só para completar, se tem alguma inspiração, assim, algum treinador que te treinou sim. que você gostaria de se espelhar? Bom, eu tive uma escola boa. Né? Graças a Deus eu sou um privilegiado, eu tive uma escola boa. Eu peguei Cilinho, Carlos Alberto Silva, Tele Santana, Seu Enio Andrade. Eu tive essa passagem no próprio Atlético de Madrid, que foi o Luiz Aragonês, né, que era um perfil de idade até próximo igual do Tele, do próprio Seu Enio. Então, assim, eu aprendi muita coisa com esses aí. Né? Muitas coisas eu consegui tirar, né, desses profissionais que eu trabalhei, né, e a gente tenta colocar nesse nosso projeto aí de treinador. Então agora sim, Luca, a última pergunta. Então, você até acabou entrando um pouco nisso de São Paulo, mas falou de base, de observador. Eu queria saber se você tem algum planejamento, assim, se almeja mais chegar e treinar o time principal, não só do São Paulo, mas de algum outro time ali que você ganhou o título, que foi importante na sua carreira como jogador. Você tem isso como objetivo da sua vida como treinador? Sim, Luca, com certeza sim. Só que no futebol, né, a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, a gente sabe que o futebol, para mim chegar no profissional do São Paulo, como treinador principal do São Paulo, se você me perguntar se eu estou preparado, eu estou. Eu me preparei para ser treinador, que é diferente de ser jogador e ser treinador. Então eu me preparei. Hoje eu estaria sem problema nenhum. Só que fica inviável. Tu imaginando na minha casa, o Raí me liga aqui, me contrata. Tu imagina o baque que vai ser. Caramba, o Tilico, beleza, jogou, entendeu? Então a gente sabe que o futebol é assim. Aí precisa, de repente, para mim chegar no São Paulo direto, eu preciso talvez, de repente, estar num time da Série B, entendeu? Ou da Série C, disputando o Campeonato Brasileiro, ou da Série A, um time médio pequeno, entendeu? Ou tá num sub-17, num sub-20 de dentro do São Paulo, ou assistente técnico do profissional, entendeu? Que aí você vai pegando a escadinha, entendeu? A gente sabe que futebol é assim. Agora, claro, se fosse direto, para mim seria ótimo, e para mim não teria problema nenhum, porque se você me perguntar, mas Mário, tu estaria preparado? Eu te diria que estaria preparado sem problema nenhum. E para encerrar a nossa entrevista aqui, o Gemirra falou que não ia te colocar nessa bucha de falar sobre o São Paulo atual, mas eu queria uns comentários rápidos só para saber sua opinião. Um, sobre o trabalho do Diniz, e dois, sobre esse episódio do Daniel Alves agora com o Tantan, que causou um tumulto entre a torcida. Queria saber sua opinião sobre essas duas situações aí. A situação do Diniz, né? Por exemplo, o pouco que eu vejo, né? Eu falo como fora, né? Como um torcedor. Eu vejo que o Diniz ele tem boas ideias. Tem um perfil do que a gente gosta, né? De um time que jogue, independente da gente ser agressivo ou não, mas é um time que sai jogando, quando der para sair jogando, quando não dá. E assim, a única coisa que assim não me agrada muito, mas isso é uma questão que tem que ser respeitada, que isso aí é de treinador para treinador, é quando eu estou vendo o jogo do São Paulo, eu estou torcendo muito e quer sair de lá de trás com a bola do goleiro e tudo marcado. O meu único desagrado com o que eu vejo às vezes dessa situação do São Paulo, do Diniz, é porque eu tenho um aprendizado que é assim, quando dá para você sair jogando, ótimo, sai jogando de lá. Tem que ter qualidade para isso. Agora, quando não tem, não vamos correr risco,
Porque aí, daqui a pouco, se torna uma irresponsabilidade. Porque se você sai ali, perde uma bola, toma um gol... Você lembra quando o Diniz era treinador do Audax, né? Era o Audax? Que quantas vezes os times já sabiam, ia lá e roubava a bola dele e fazia gol. O próprio São Paulo fez isso em 2016, se não me engano. O Caleri fez um gol Exatamente. tirando a bola do goleiro. Era o abafa rápido, entendeu? Então, assim, eu respeito, mas é uma das coisas que eu não faria se eu fosse o treinador. Por quê? Porque a partir do momento que tu perde a bola ali, tu vendo que tá tudo marcado, alguém está sendo irresponsável, irmão. Porque tu não pode tomar gol assim. Para fazer gol é difícil, pô. Como é que tu vai dar de bandeja assim e depois, para tu fazer e depois virar o jogo? Então é a única coisa que eu observo, assim, respeito, porque ele é um profissional, mas não concordo. Eu, particularmente, uma opinião minha, não concordo, mas enfim, o treinador é ele, e a gente, quando sai dali desse jeito, só torce para não tomar gol, né? Perfeito, perfeito. Também me perguntou do Daniel Alves, né? Isso. O Daniel Alves, dessa situação do Tantan, eu não sei, eu não vi essa situação. Eu só acho que é uma das... duas coisas, né, que eu vejo hoje o São Paulo e quero entender e não consigo. Que é essa situação que, às vezes, nosso coração fica na mão, né, quando sai lá de trás, às vezes, para não tomar um gol, porque para a gente fazer já está difícil. Então é esse medo que eu tenho. E eu venho já há algum tempo, até em algumas lives que eu participei, eu quero ainda entender a posição do Daniel Alves, entendeu? Eu só vejo ele como lateral. Não vejo ele como meia. Meia para mim, meia, que é para mim, é Raí, que jogou na época, Pita. O Daniel não tem perfil para ser meia. Eu acho que ele ali se complica. E teve alguns jogos que ele ia pegar a bola lá no zagueiro. Então, enfim, fica uma coisa que eu não estou sabendo, eu não entendo, eu quero entender, mas gostaria muito de ver e acho que ele renderia muito mais para ele e para o nosso clube na lateral direita. Tirico, você enxerga ele também ali como ponta direita, que também ele já chegou a jogar no Juventus assim, ou não, só como lateral mesmo? Não, eu prefiro ele como lateral, porque quando você é lateral, ele vai conseguir sempre chegar na frente como surpresa. Quando ele joga já como ponta, ele já se torna marcado. E isso dificulta para quem não sabe jogar, não está acostumado a jogar. Então ele está acostumado a jogar na seleção, jogou lá no Barcelona, nos clubes que ele passou, de lateral e chegando. Vindo de trás, né? Bem, e chegava vindo de trás. E chegava muito bem. E isso é o que levou ele à seleção. Se eu não me engano, ele não foi. Ele está machucado, eu não sei. Ele agora nem convocado foi. E se bobear, se ele não tiver a mesma dinâmica e tudo, ele daqui a pouco nem é mais convocado, né? Até porque já tá chegando a idade também. Mas eu quero agradecer muito pela sua participação, Mário. Pô, é uma honra. Eu sempre falo isso para todos os jogadores que a gente entrevista. É sempre uma honra falar com nomes que fizeram história no São Paulo, no time que a gente torce. Então, com você não é diferente. É muito bom essa oportunidade de trocar essa ideia com você. Muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Tá, obrigado. Eu agradeço a vocês aí. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Eu estou falando com vocês, né? São torcedores mais jovens. Mas eu sempre valorizo muito vocês porque alguns de vocês, ou a maioria, não viram a gente jogar e vocês têm um carinho muito grande por nós. Então, esse é o respeito que eu tenho por vocês. O que vocês precisar fazer alguma coisa, eu estou por aqui, vocês têm meus contatos aí. E agradecer pela oportunidade. Tá bom? Um abraço a todos vocês aí. Maravilha. E convite sempre aberto aqui para quando você quiser voltar. E o Luca tem um pedido, é isso. A gente sempre pede para os jogadores que vêm participar aqui, né? Já foram 4 até agora, e indicar dois jogadores. Um da sua época, que você jogou junto pelo São Paulo, e um que de outra época qualquer, para a gente tentar entrevistar no próximo episódio especial. E obrigado pela presença mais uma vez. Assim, você sabe, Luca, que essas coisas, às vezes, de convidar, tem muitos ex-jogadores até, e o cara foge, o cara dá uma desculpa, não vou não, ficar uma hora e pouca lá. Mas você sabe que às vezes a gente fala com outro jogador, é complicado. Não tenho tempo. Então, assim,
Eu só teria um para indicar a vocês, se vocês tiverem interesse e tal, que é o Flávio, que jogou no São Paulo, foi volante, e jogou no Japão, jogou no Bragantino, jogou no Guarani, entendeu? É um cara que também tem uma carreira, é um cara que tem uma história também. E jogou no São Paulo, foi campeão junto comigo, e eu conheço ele muito bem, é meu compadre, e eu sei que ele vai estar com vocês com o coração aberto, com a maior satisfação. Então, esse eu posso indicar. Outro, eu fico com medo de indicar, porque senão daqui a pouco o cara está fazendo com má vontade, entendeu? Aí o cara daqui a pouco vai demorar, e aí eu prefiro não indicar. O Flávio eu indico, se vocês quiserem, eu mando contato pro Luca. Perfeito. Beleza. A gente agradece e vai tentar, com certeza. Sempre bom ter nomes diferentes pra gente entrevistar aqui. Então, mais uma vez, obrigado, Mário. Sensacional o papo com você, viu? Tá Valeu. bom, obrigado. Inclusive o Flávio era o capitão do Juventude, né? Lá na Copa do Brasil, do Juventude, ele era o capitão, foi treinador depois, entendeu? Então, de repente, também tem bastante, jogou no Japão, né? São culturas diferentes, experiências, e é uma pessoa que é igual a nós aqui, vai atender vocês aí de coração aberto. Perfeito. Vamos tentar. Eu vou mandar o contato dele pro Luca. Fechou. Beleza. Fechou. Tá bom? Eu nem cortei meu cabelo, agora eu vou ver se eu corto o cabelo e tudo. Valeu então, Perfeito, pessoal. valeu, Obrigado Mário. aí. Obrigadão, Mário. Um abraço aí, vamos Obrigado. torcer aí pelo nosso São Paulão. É Sim. isso. Desiste não desiste não que vai melhorar. Convite sempre aberto para você aqui, Mário. Tá Sensacional, bom. viu? Obrigado aí, rapaz. Obrigado. Que prazer estar com vocês aí. Um abraço. E esse foi o papo com o Mário Tilico, mais uma conversa super especial aqui que o Trica Show traz para vocês, com nossos grandes ídolos do passado e com nomes relevantes da história do São Paulo. E aí, Gê, curtiu? Foi bem legal, né? Um papo com o Tilico. Apesar dos títulos, também fez muitos gols importantes pra gente. Então, e foi muito legal conversar com alguém que fosse fora da galera de 2005, na turma de 2005. Que a gente falou com o Renan, falamos com o Ed Carlos, até mais recente Álvaro Pereira e tudo mais. Então, alguém um pouco mais das antigas, assim, que a gente nem viu jogar direito, foi bem legal. Então é isso. Muito obrigado pela presença novamente aí, Gê. Valeu, obrigado você, Boni. Obrigado de novo ao Tilico. E obrigado ao Luca também. Vou até introduzir ele, roubar seu posto também, Boni, porque eu gostei da participação do Luca hoje como o melhor estilo Paulo Henrique Ganso, né? Meio sumidinho, mas aqui com a tacada de sinuca de vez em quando. Só tapa de qualidade, né, meus amigos? Gê e Boni, obrigado aí pelo episódio que vocês conduziram maravilhosamente. E seguimos aí, o papo foi muito bom, rendeu várias aspas que a gente vai trazer lá no nosso Instagram, no nosso quadro de quinta, porque, né, falou umas verdadezinhas que dói pro pessoal de hoje. E agradecer demais o Tilico, eu fiz aquele ali, né, vai lá, volta aqui, mas foi fera demais, e é nóis, vamos pra mais várias que venham entrevistas, e assim como o G, gostei muito, porque foi uma outra perspectiva do que a gente teve nas últimas entrevistas. É isso, perfeito. O Luca apareceu no começo e apareceu no final. No meio ali, se você procurar, você não acha ele. Mas tudo bem. Foi bem, gostei. Você até acha, eu só não sei aonde. Em algum lugar eu tava. Perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez a Mário Tilico e agradecer a todos que ouviram até aqui. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Trica Show, que a gente faz a cobertura dos jogos, a gente posta os conteúdos relacionados aos podcasts e posta outros conteúdos para interagir com vocês. Além Instagram disso... e Facebook, né? Isso, no Facebook bem claro. também. Isso, no Facebook também, que eu já ia chegar lá, que todos os nossos posts do Instagram vão pro Facebook também. Então é basicamente a mesma coisa, só que em outra plataforma. E se inscreva no nosso canal do YouTube, que tem todos os podcasts, tem os vídeos de pós-jogo e tem a famosa Jamie Huque. A pranchetinha. A pranchetinha do Tricataca, perfeito. Então, São Paulo, contrato Gemirra. é isso, analista Gemirra no São Paulo Futebol Clube, eu apoio. Então é isso, nos acompanha nas redes sociais, tamo junto, até a semana que vem, até o próximo episódio e tchau!